Foi. Bora lá, tá gravando a partir de agora, antes tarde do que nunca. Vamos lá. Então, gente, a gente vai trabalhar agora a importância de saber os macrotemas, certo? O que que vinha a ser esse macrotema? Vamos lá. O macrotema, ele é importante a gente identificar em um tema de redação, em uma proposta de interredação, para que a gente possa dissertar sobre qualquer tema, tá? Então, o que vem a ser esse macrotema? O macrotema, na realidade, é o tema central, né, de uma visão mais ampla do tema, certo? Específico do Enem, tá? Por exemplo, quando eu falo sobre a democratização do acesso ao cinema ao Brasil, eu estou falando sobre a questão da cultura em si, certo? Então, cultura vai ser o macrotema, é o tema principal. Qual foi a redação de vocês da semana passada? Quem lembra? Eu não lembro não, porque eu corrijo várias redações por dia, não tem como lembrar não, mas foi sobre... Alguém lembra o tema da redação? Foi o reaparecimento das doenças que já foram erradicadas no Brasil. Massa, Sam. Então, quando eu falo reaparecimento das doenças erradicadas no Brasil, qual é o macrotema desse tema? Esse tema ele fala de quê em si? De saúde, certo? Então, saúde vai ser o macrotema. E hoje eu vou ensinar nessa aula aqui vocês identificarem este macrotema, tá? Então, para que vou enviar também esse slidezinho aí no grupo, tá bom? Vamos lá. Para que você possa compreender, irei dar um exemplo. Imagine que o tema da redação seja desafios para garantir a vacinação dos brasileiros dos brasileiros. Nesse tema, aprende-se como eles, como elementos centrais, desafios e vacinação. Sempre, viu, gente, a gente tem que pegar os elementos centrais. O que são, professor, esses elementos centrais? As palavras-chave do tema. Então, aqui, desafios para garantir a vacinação dos brasileiros. Quais são os temas centrais? As palavras-chave, desafios, certo? E vacinação. Aí agora eu penso, esse tema, desafios para garantir a vacinação dos brasileiros, aborda que tema em geral? A saúde? Então, o macrotema desse teminha aí, certo? É saúde, tá? Por quê? Porque esse tema fala sobre o quê? Sobre saúde. Entenderam? Aí aqui tem. Com o conhecimento do macrotema, mesmo que você saiba pouco sobre as dificuldades da vacinação da população brasileira, você conseguirá escrever, pois com certeza você já possui muitos conhecimentos que podem ser inseridos na sua redação sobre saúde, tá? Outra coisa, é importante, turma, a gente trabalhar esses macrotemas, porque quando cair uma redação para vocês, vocês já vão ter estudado o tema geral. Então, facilitará até quando você for fazer o quê? As suas citações. E aí, eu não sei se vocês já perceberam que eu estou colocando cada dia um macrotema diferente na redação para que vocês produzam semanalmente. Como a gente não tem, né, uma bola de cristal para identificar de fato qual é o tema que vai cair, apesar de a gente ter os chutes, mas são chutes no escuro mesmo, tá? A gente precisa trabalhar esses macrotemas para que a gente tenha uma ideia em geral preparado para o tema que cair, tá bom? Então, assim, quando a gente falou assim sobre a erradicação não, como é a vacinação das doenças erradicadas no Brasil, a gente talvez naquele primeiro momento a gente não lembrava sobre essa erradicação das doenças, mas a gente já sabe que fala sobre saúde. Então a gente já pode colocar um tema que fale sobre saúde, tá? E aí, sim, professora, mas se eu colocar só um tema que fale sobre saúde, eu já vou estar com meus 200 pontos garantidos na competência 2 referente a repertório legitimado? Não, né? Se você for colocar só sobre saúde, quando você for, no período seguinte, expressar o seu ponto de vista, você vai abordar o tema, né? Aí você vai relacionar o quê? Aquela citação que você colocou com o tema específico da redação. Entendeu?
Vamos lá. Nesse caso, se você dissertar sobre o tema proposto, poderia tanto falar em questões específicas da vacinação, quanto amplas sobre a saúde. Não precisa ficar restrita apenas ao tema quando for produzir as teses. Pode e deve falar sobre o macrotema no qual o tema está inserido. Como, por exemplo, eu posso falar sobre a questão da saúde se referindo ao Estado, né? Se o Estado ele é negligente quanto à saúde. Ou seja, é uma tese que refere-se ao macrotema, entendeu? Vamos lá. E aí a gente vai analisar isso aqui. Deixa eu beber uma aguinha. Agora, gente, primeiro, alguma dúvida sobre macrotema? Vocês estão conseguindo entender o que é o macrotema e como enxergar esse macrotema dentro do tema? Vamos lá, vamos botar em prática para poder acostumar. Ó, vamos analisar os macrotemas dos últimos Enems, né? Em 2015, o que é que diz aqui? Qual foi o tema? A persistência da violência contra as mulheres no Brasil. Qual é o macrotema? Qual é o tema geral? Fala sobre violência e gênero, certo? Lembrando que são questões sociais relacionadas à minoria, tá? Em 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Qual foi o macrotema? Discriminação e religião, certo? Novamente, questões sociais relacionadas às minorias. A minorias. Errado esse A. Vamos lá. 2017. Qual é o tema? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Macrotema, inclusão de surdos e educação. Questões sociais relacionadas à minoria. Vamos lá. Agora, vamos ver aqui se vocês conseguiram pegar a ideia central. Quero que vocês falem aí, ou então escrevam aí no chatzinho. 2020. Qual foi o tema? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Qual é o macrotema principal aí desse tema de 2020? Fala sobre o quê? Qual seria o macrotema? A gente foca. Doenças mentais, macrotema, saúde, certo? Democratização do acesso ao cinema ao Brasil, 2019, tema que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém imaginou que poderia cair esse tema, né? Então, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual é o tema principal? Cultura, tá? Manipulação do comportamento, 2018. Esse aqui a gente já imaginava que cairia. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Qual é o tema principal? Tecnologia. Publicidade infantil em questão no Brasil. Aí a gente vai falar sobre a questão, qual o tema principal? A questão social. Daí poderia também entrar aí a questão da publicidade em si, né? O marketing. 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Qual seria o tema central? Aí seria, no caso, a prevenção, né? A prevenção mesmo, efeitos da implantação da lei seca no Brasil, certo? O que é que eu quero que vocês percebam, gente, questão social, né? O que é que eu quero que... Segurança social. Pronto, era esse nome que eu queria falar. Então, gente, o que é que eu quero que vocês percebam? Que todos os temas, todas as propostas da redação do Enem terá um macrotema, tá? E aí você precisa identificar esse macrotema principal, tá? Outra coisa, turma, que é importante. Sim, uma coisa que eu lembrei agora. Lembrando, viu, que este ano, e a gente não é só uma dedução, sem relacionar nada, sem ter nenhuma comprovação, mas nós, corretores, né, nós estamos apostando que possa ser que venha cair sobre meio ambiente. Então, comece aí. Por quê? Por que, professora? Será viu em algum lugar? Não, não vi em nenhum lugar. Mas se você observar aí,
tem mais de 10 anos que não cai sobre o meio ambiente, né? Então, a gente está fazendo aí essa aposta que caia sobre o meio ambiente. Não significa que vai cair, tá? Mas é uma aposta, a gente está deduzindo, certo? Por meio das pesquisas mesmo, mas pode acontecer com o que aconteceu em 2019, né? Todo mundo achou que ia cair uma coisa, que ia cair outra, e no final caiu democratização do acesso ao cinema no Brasil, que foi um assunto que ninguém pensou, né? Pelo menos eu não vi ninguém adivinhar esse tema, tá? Mas vamos lá. Dica de estudo, e eu quero que vocês façam isso para a próxima aula. Próxima aula, a gente vai iniciar essa aula e vocês vão ter que abrir o microfone de vocês, viu? Com cada uma falando, certo? Uma citação sobre o macrotema saúde, educação, violência, diversidade e tecnologia, sociedade moderna, meio ambiente e cultura. O ideal, turma, é que vocês pesquisem mesmo e escrevam no seu caderninho aí uma citação de cada tema desse. E estude diariamente. Por quê? Porque no dia que você for fazer a sua redação, você já tem uma citação em mente. Porque com certeza vai ser alguma redação que refere-se a esse macrotema aí, a esses macrotemas, né? Então, fica aí essa dica, tá bom? Aqui tem uma alusão filosófica, né, que cabe em qualquer tema sobre educação. A educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela, tampouco a sociedade muda. Paulo Freire, né, um autor muito utilizado aí nas redações do Enem. Turma, foca aqui. E aí, entenderam, compreenderam e enxergaram o que é o macrotema e como retirar o macrotema de um tema da redação? Conseguiram perceber isso? Sim? Fala aí para mim. Alguma dúvida sobre macrotema? Está sendo muito rápido? Está dando para acompanhar? Porque eu não vou passar para a competência 2 hoje. Tá tranquilo? Tá gravando? Agora tá gravando, tudo certo? Agora tá gravando, vocês podem pegar aí essa parte também, tá? Mas caso vocês queiram a primeira parte, eu tenho outra aula muito parecida com essa que eu já passei já para outros alunos e eu posso encaminhar para vocês a aula completa, tá bom? Eu passo esse e passo a outra também. Aí vocês podem assistir direitinho, tá? As duas. Turma, então vou agora passar para a competência 2, certo? Quem lembra o que é trabalhado na competência 2 de forma bem objetiva e resumida? Alguém lembra? Fala aí para mim. Vocês lembram o que é analisado na competência 2? Deixa eu ver se alguém escreveu. Mando sim, é porque estava aberto aqui, não consegui ouvir, ler aqui, mas mando sim, viu, Yasmin, o slide. Tudo que eu vou passar aqui, eu vou encaminhar para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos para a competência 2, então. Deixa eu abrir, deixa eu ver onde é que está. Gente, tá dando para acompanhar, tá muito rápido. Então, ó, até o momento, na aula, a gente trabalhou os principais desvios que vocês cometem na competência 1, certo? Para que vocês fiquem atentas, né? Eu acho sempre que tem mais pessoas e acabo botando no masculino. Atentas, né? Vimos aí quando acontece um período truncado, vimos período justaposto, vimos aí ausência de estrutura do paralelismo sintático, que refere à sequência da mesma estrutura sintática, e vimos também a importância do macrotema, certo? Agora, para fechar a nossa aulinha, a gente vai trabalhar a competência 2, tá? Por que é importante a gente primeiro trabalhar a identificação do macrotema para depois a gente iniciar a competência 2? Porque na competência 2, a gente analisa de forma específica o repertório legitimado pertinente ao tema com uso produtivo, certo? E o macrotema está relacionado a este repertório também, tá?
Então, deixa eu passar aqui. Deixa eu abrir aqui. Não, peraí, viu, minha gente, que eu estou tentando abrir. Calma, calma. Não é aqui, não é aqui. Vamos lá, turminha. Peraí. Agora vai. Competência 2. 3 coisas são analisadas na competência 2. Vamos lá, vamos ver. Primeiro, tema, tipologia textual e repertório. Primeira dica: tema. Lógico que se você não abordar o tema, for fuga ao tema, o que é que acontece? Sua redação é zerada, certo? Se você abordar o tema só em partes, não abordar por completo, você vai tangenciar. Já ouviram essa palavra? Já, né? Tangenciamento do tema? Na aula que eu acho que na primeira aula eu já expliquei. Quando você tangencia, gente, ou seja, quando você não coloca o tema por completo, o que é que acontece? Sua nota cai drasticamente, né? Cai na competência, você vai ficar só com 40 pontos na competência 2, independente do que você escreva, você só vai ficar com 40 pontos na competência 3 e só com 40 pontos na competência 5. Ai, professora, me deu até medo agora. O que é que eu faço para nunca tangenciar? Porque às vezes eu fico com medo de achar que eu não estou falando sobre o tema mesmo. Calma, é simples. Pega lá aquela proposta da redação bonitinha, com todas as frasezinhas, e adeque no seu texto. Por que que eu falo adeque ao seu texto e não coloque toda por completa? Porque, turma, às vezes a proposta vem com uma interrogação, vem com uma pergunta, e não é legal você colocar perguntas no seu texto dissertativo, tá? Então, adeque ali, mas utilize todas aquelas palavras da sua proposta. Pronto. Fazendo isso, turma, você vai abordar o tema por completo. Não tem como. Por quê? Porque o corretor do Enem utiliza nessa parte aí um caça-palavra. Se a gente identifica as palavras-chave, por exemplo, doenças erradicadas no Brasil. O que é que tem que ter ali no seu texto? Em algum lugar, doenças erradicadas e Brasil. Não precisa estar nem na sequência, mas tem que ter essas 3 palavras-chave, principalmente doenças erradicadas. No Brasil, nem tanto, mas doenças erradicadas tem que ter, entendeu? Então, quando você coloca as palavras-chave dentro do seu texto, você aborda o texto por completo. E isso você vai fazer tranquilamente pegando as palavras da proposta de intervenção, da proposta da redação e colocando na sua redação. Professora, existe uma dica para a gente colocar esse tema, lógico, na introdução. Na introdução e na conclusão. Por que que é importantíssimo você colocar esse tema por completo na introdução? Para você mostrar de cara ali, ó, para o corretor que você já vai abordar o tema. Então, o corretor já liga o sinal de alerta. Leu a abordagem do tema, pronto. Automaticamente sua nota já vai subir, certo? É o primeiro passo para sua nota subir na competência 2, tá? Aí, na proposta de intervenção também precisa, porque na competência 5 precisa a proposta de intervenção estar relacionada ao tema também, tá? Pronto. Resolvi aí o problema do tema. Qual é o meu segundo passo? Tipo textual. Tipo textual. O que é que a sua redação precisa? De um texto dissertativo argumentativo. Eu não vou, na competência 2, analisar o conteúdo desta tipologia textual. Não, eu só vou analisar se o seu texto possui 4 parágrafos e se esses 4 parágrafos, o primeiro refere-se à introdução, o segundo e o terceiro ao desenvolvimento e o último à conclusão. Só isso. E aí, a característica mais importante é a da competência 2, que é o repertório. Vamos lá. O repertório, turma, é qualquer citação que você dá referente a qualquer área do conhecimento, certo? Seja filosofia, seja história, seja cinema. Então, o que é que vocês precisam saber? Na sua redação, vocês têm que apresentar um repertório, e este repertório não
pode estar nos textos motivadores que você leu, tá? Você até pode pegar repertórios dos textos motivadores, pode, mas pelo menos um tem que ser produção sua, certo? Retirado da sua cabeça, ok? E aí, professora, como é que vai ser esse repertório? Vamos lá. Esse repertório tem que ser legitimado, pertinente ao tema e produtivo. Ou seja, gente, você tem que sair do senso comum, tá? Então, você pode apresentar isso entrará como repertório legitimado. Uma citação de um filme, uma citação de uma novela, de uma música, de, de um livro, de um fato histórico, de um poema. Então, tudo isso entra como repertório legitimado, certo? Quando é que esse repertório passa a ser pertinente? Quando você aborda o tema, né? Então, quando aquele repertório aborda o tema, tá? E quando é que ele é produtivo? Quando você coloca aquele repertório e apresenta o seu ponto de vista, fazendo um link com o que foi citado, tá? Naquele momento, aquele repertório se tornará improdutivo. Ô, professora, mas se eu lembrar de um repertório que que fale sobre o tema, que não fale sobre o tema, mas fale sobre o macrotema, eu posso colocar? Pode. Só que aí você vai transformar aquele repertório em pertinente e produtivo. Entendeu? E aí, gente, eu vou falar uma situação que aconteceu, é uma situação assim que ficou bem característica, né, que o que importa para pertinência e produtividade é a relação que você vai fazer com o que foi citado, com esse exemplo aqui. Tem uma redação do Enem que o aluno colocou um único repertório, que foi no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Versos de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é um clássico da literatura. Logo, os versos dele tornam-se um repertório legitimado, certo? Ô, professora, digamos que foi o tema, qualquer um, educação qual foi o tema? Vamos lá, doenças erradicadas no Brasil. Tá, violência urbana. Vamos lá, violência urbana. Tá, professora, o que é que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, que são os versos de Carlos Drummond de Andrade, está relacionada com violência urbana? Nada, né? Aparentemente nada. Só que, sabiamente, o que é que o candidato fez? Ele apresentou o seu ponto de vista, abordando o tema, relacionando ao que foi citado. Então, na hora que ele fala, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, analogicamente, esta pedra é vista como as dificuldades encontradas no Brasil no que refere-se à violência urbana. Ponto. O que é que ele fez? Ele apresentou o seu ponto de vista, fazendo uma analogia da pedra de Drummond com as dificuldades enfrentadas pelo Brasil quanto à violência urbana. Ou seja, ele abordou o tema porque ele colocou aí neste ponto de vista violência urbana, que era o tema, certo? E deu-lhe uma produtividade. Nesse momento, o que aconteceu? Ele transformou aquele repertório, que era apenas um repertório legitimado, em pertinente e produtivo. Entenderam? Então, assim, a forma que ele também faz esse elo, né, do seu ponto de vista com o repertório, ele pode transformar em pertinente e produtivo. Por que que é tão importante você ter que colocar o repertório pertinente, produtivo e legitimado? Porque você só consegue 200 pontos na competência 2 tendo um repertório legitimado, pertinente e produtivo. Se você só colocar um repertório legitimado e não relacionar o tema, nem dar uma produtividade, o que, que vai acontecer? Você só vai receber 120 pontos. Se você colocar um repertório legitimado e pertinente, mas não deu produtividade, 160 pontos. Se você colocar um repertório legitimado, pertinente e produtivo, aí sim você recebe 200 pontos. Dicas: nunca coloque o repertório no final do parágrafo.
Ou seja, você encerrou o parágrafo com aquela citação. Por que que não pode? Não é que não possa. É uma dica para não se colocar. Porque se você coloca o repertório no final daquele parágrafo, significa que você não argumentou sobre ele, certo? No momento que você não argumenta sobre ele, este repertório não vai ser considerado produtivo. E se ele não é considerado produtivo, o que é que acontece? Você não recebe 200 pontos na competência 2. Ok? Vamos lá, que o tempo está passando. Então, vimos aí tema, tipo do texto e repertório. Tranquilo, certinho aí sobre essas 3 características da competência 2. Entenderam bem direitinho? Posso dar continuidade? Então, a gente viu aí, então, né, a questão do tangenciamento e da abordagem do tema. Vocês viram que para abordar o tema é só retirar, né, a frase da proposta da redação e adequar ao seu texto, certo? Vimos aqui, né, que a outra coisa importantíssima na competência 2, tá, turma? Nunca ultrapasse as 30 linhas da sua redação. A quantidade máxima que você tem que utilizar na sua redação é 30 linhas, certo? Quando você ultrapassa uma linha, seja uma palavra, a sua redação ela é considerada como conclusão incompleta. E se isso acontecer, o que é que vai ter? Você, na competência 2 vai ficar apenas com 80 pontos. Mesmo se você apresentar um repertório legitimado, um repertório pertinente e produtivo, você cai para 80 pontos. O redator, gente, desculpa, o corretor do Enem, ele não lê, mesmo que você tenha escrito de forma bem pequenininha embaixo aquela frase. Ele só vai ler até a 30ª linha. Então, tudo que estiver depois desta linha, ela será ignorado, entendeu? Então, toma esse cuidado. Por isso que é importante você ter a estrutura em mente e também saber que se para você receber nota 1000, lógico, você não vai passar de 30 linhas. Outra coisa, viu, gente? A gente fala, o mínimo é 7 linhas. Lógico, o mínimo para ser corrigida a sua redação são ter mais do que 8, do que 7 linhas, certo? Só que eu estava até analisei, vocês vão receber, tá? Uma cartilha de 100 redações nota 1000. Dessas 100, só 2 redações tiveram 28 linhas. As demais, 29 a 30 linhas. Então, não adianta. Se você escrever um texto bom, mas pequenininho, o corretor, assim, com 25 linhas, com 20 linhas, o que é que o corretor vai falar? Esse texto aí não teve um aprofundamento na argumentação. Então, tem que aprofundar mesmo. 27 linhas, 28 linhas, 29 linhas, 30 linhas. Melhor que o que seja 30 linhas. Se você ficar com medo porque não vai dar e aí foi diminuindo a linha, 29 linhas está perfeito também, tá bom? Vamos lá. O repertório, se for retirado dos textos motivadores, não contará, certo? Então, ele entra como um repertório, mas não vai ser considerado como legitimado, pertinente e produtivo. Fica com 120 pontos, tá? Quais são aqui as palavras-chave, né, da competência 2? O tema, né, vocês já sabem. O tangenciamento, que é quando você não completa o tema por completo, certo? Falta de parte dos textos dissertativos. Então, isso não pode acontecer, tá? Tem que ter os 4 parágrafos, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada parágrafo com, no mínimo, 3 períodos, certo? Outra coisa muito importante, traços constantes de outros tipos textuais. O que é isso, turma? Tem aluno que vai dar um exemplo e acaba escrevendo muito, narrando sobre aquele exemplo. Não pode, tem que ter esse cuidado, tá? Por quê? Porque a tipologia textual predominante é o texto dissertativo, tá? Outra coisa, tem alunos que, para iniciar a redação, em cada parágrafo, só para identificar o parágrafo, faz um pontinho bem pequenininho. Aquele pontinho, para o corretor do Enem, ele é identificado como tópicos. E tópicos
foge da tipologia textual. Então, tome esse cuidado, tá? Cuidado com muitas cópias dos textos motivadores, certo? Lembrando, evite essas cópias, tanto dos textos motivadores como do caderno de questão. Por quê? Porque o corretor também tem acesso aos cadernos de questão, né? Parte embrionária. Gente, não coloque título, certo? Por quê? Porque às vezes o candidato, né, coloca o título e o seu título mistura com o texto e ele vai ser corrigido como uma introdução, mesmo não sendo, e o corretor sabendo que não é, certo? Mas estando junto com a introdução, ele vai analisar como uma introdução embrionária, só porque está ocupando apenas uma ou duas linhas. Então, o que é essa parte embrionária? É quando sua introdução ou sua conclusão contém aí, no máximo, duas linhas. O que isso quer dizer? Que sua redação, aquele parágrafo, ele não foi desenvolvido, tá? E aí, consequentemente, sua nota cairá para 80 pontos na competência 2, por existir essa parte embrionária. Aí, por isso que eu falo, não coloque o título para não acontecer de ser considerado aquele título como uma parte embrionária. O corretor sabe que sua introdução está no período, no parágrafo seguinte, mas se aquele título ali está ligadinho com a introdução e não tem como ele identificar que aquilo ali é o título, ele vai ser corrigido como parte bilionária. E aí você cai 80 pontos. Sem pena, certo? Então tome esse cuidado, tá? Repertório, já sabe. Legitimado, relacionado a alguma área do conhecimento. Pertinente ao tema que está relacionado ao assunto. Produtivo, quando você expressa o seu ponto de vista relacionando ao que foi citado. Tranquilo? Ah, outra coisa muito importante, tá? Cuidado com introdução iniciada com resposta a uma pergunta pressuposta apresentada. Digamos que o tema proposto é uma pergunta, e aí você inicia. Sim, isso é um problema enfrentado pelo Brasil. Não, o seu texto dissertativo é para você falar sobre um determinado assunto, não é para você responder aquela proposta de intervenção, tá? Ou então, esta proposta é muito contundente e aí desenvolver. Também não. Não é para você relacionar, entenda a forma que eu estou falando, como se você estivesse dando uma continuidade ao que você leu na proposta de intervenção, na sua proposta de redação, certo? Então, tome esse cuidado. Não inicie iniciando o seu texto para começar, começando, não coloque essas coisas, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais. Não, não é o caso de vocês. Já falei, esse material, gente, que eu vou enviar aqui para vocês, por favor, não passe para ninguém, porque são materiais da banca avaliadora, tá? Então, só os corretores que têm esse contato aqui, tá bom? Esse material aqui. O outro slide que eu passei do macrotema, não tem problema, que foi construído, né, por mim. Vamos lá, redação, tem que apresentar mais de 7 linhas. Isso aqui vocês sabem também, nada de cópias dos textos motivadores, né? Lembrando aqui, ó, um resumão. Textos motivadores, se tiver muita cópia, você fica só com 80 pontos. Lembrando, viu, gente, que sua redação é corrigida, cada competência ela é dividida por níveis, tá? Então, nível 2 refere-se a 80 pontos, nível 3, 120 pontos, nível 4, 160 pontos, nível 5, 200 pontos. Então, aqui tem repertório retirado dos textos motivadores, né? Então, muitas cópias, você vai ficar com 80 pontos, certo? Se não tiver um repertório legitimado, 120 pontos. Se tiver um repertório legitimado, 120 pontos. Se esse repertório for pertinente ao tema, 160 pontos. Se ele for produtivo, 200 pontos, ok? E aqui a gente percebe aqui quais são os temas que referem-se aos repertórios legitimados, né? Então, cinema, ciência em si,
artes, história, filosofia, biologia, tecnologia, tudo isso refere-se a um repertório legitimado. Fatos ou períodos históricos reconhecidos, certo? Personagens, figuras, celebridades, nomes de autores, filósofos, poetas, peças, filmes, esculturas, livros, conceitos e suas definições, áreas de conhecimento dos seus profissionais, né? Sociologia, história, filosofia, literatura, educação, medicina, ou, se você falar também os profissionais em si, como sociólogos, historiadores, filósofos, escritores, educadores, médicos, linguistas, tudo isso entra como repertório legitimado, tá? Estudos e pesquisas, desde que você identifique a fonte, certo? Meios de comunicação, e aí eu vou falar uma coisa muito importante para vocês, tá? Uma dica de ouro. Vocês estão fazendo a redação de vocês. E aí, velho, deu branco e vocês não lembram de nenhuma citação. Mas você sabe que para você ter nota na competência 2, uma nota boa, você tem que apresentar um repertório. Sabe disso, né? Aí, digamos que você vai falar sobre a questão da educação no Brasil, ou sobre a pandemia. Pronto. Digamos que o assunto é pandemia e tal, e você vai falar sobre esse assunto. Você assistiu e sabe que todos esses telejornais falaram sobre a pandemia, certo? Então, você pode criar aí uma citação que você imagina que deu aí nos telejornais, que muitos brasileiros morreram, tal, e colocar uma fonte. Pode ser Jornal Nacional, pode ser Portal R7, pode ser Portal G1. Portal G1 é o que mais utilizam, certo? Por quê, gente? Porque o corretor, ele não vai verificar que se naquele mês que você indicou, você nem precisa indicar o mês, tá? Você pode colocar segundo Portal G1, noticiou que isso e isso, que vários brasileiros que morreram durante a pandemia. Ponto. Aquilo ali já vai ser legitimado, certo? E pertinente. Por quê? Porque você citou um repertório com uma fonte reconhecida, tá? Então, você pode, se não lembrar, velho, coloque lá, ó, de acordo com o portal G1, certo? Porque vai ser considerado um repertório legitimado. Não se preocupe que o corretor não vai na internet averiguar se de fato o portal G1 deu aquela notícia. Isso não acontece, a gente não tem tempo para isso, tá bom? Então, fica a dica. Lógico, é evidente que você não pode colocar informações absurdas, né? Aí não. Mas informações do cotidiano que você sabe que passa nos telejornais, não tem problema, tá bom? Então fica aí essa dica. Deu branco, crie o seu repertório e coloque no G1 que tudo passa lá, tá bom? Séries, viu, gente? Existem muitas séries citadas, né, como repertório legitimado, tá? Então pode ser utilizado também, ok? É isso. Competência 2 passada, competência 1 também. Quero saber de vocês, interromper, se tem alguma dúvida quanto à competência 1, quanto à competência 2. Alguma dúvida? Tudo certo na Bahia? Ok. Gente, essa turma é silenciosa, viu? Espero que estejam prestando atenção e captando tudo aí, tá? Gente, hoje eu vou passar para vocês um material muito bom. Vou passar um e-book de ortografia. Vou passar também um e-book de concordância e um e-book de acentuação. E vou passar também, sabe o quê? Uma apostila com citações coringas, né, de vários macrotemas, tá? Vocês vão receber esse material e, lógico, vou passar também a nossa proposta de redação da semana. Não deixem de fazer. A nota, ela vai crescendo a cada encontro, tá? A perspectiva é que no quinto encontro, na quinta redação, todas vocês tirem mais de 900 pontos.
É a perspectiva. Por quê? Porque no quinto encontro, a gente vai trabalhar, sabe o quê? Os esqueletos modelos de redação. E indo pelos esqueletos de redação, não tem como você tirar menos do que 900 pontos, independente do tema que cair, tá? Então, só se você forçar muito, só se você errar muito, tiver assim, mais do que 20 erros, né? Aí você cai, né? Mas se você tiver menos de 10 erros ortográficos, né? 10 desvios ortográficos, e ali uma coerênciazinha, você tira 920 pontos tranquilo, tá? Então a ideia é essa, é ir trabalhando de forma gradativa, né? Trabalhando a primeira e a segunda competência. Na próxima aula vamos trabalhar a terceira e a quarta competência. Nessa terceira competência, gente, vocês já vão saber o que tem que ter, que é a nossa próxima aula, o que tem que ter cada linha da sua redação. Então, você já vai ter aí ó, em mente o que é necessário ter em cada linha da redação. Não se preocupe que nada vai ser pego de surpresa. Vocês não vão chegar lá, fazer o Enem e falar, ai meu Deus do céu, e agora? Não existe isso. Vocês vão preparadíssimas, tá? Temos aí ainda né, mais do que um mês, então dá tempo de estudar suficiente, de forma bem tranquila. Alguma dúvida, turma? Deixa eu ver que é 4h42. Nossa. Então é isso. Então vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, pode me ligar, pode perguntar, certo? Estou sempre à disposição, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Deixa eu ver, deixa eu parar a gravação.